Olá, turma dos sétimos anos EF, boa tarde. Sou Cícero Kleber, professor de português 1 de vocês. O nosso conteúdo para a aula de hoje será processo de formação de palavras. E algum conteúdo que vimos em aulas anteriores, como por exemplo, prefixo e sufixo e o radical. E hoje, como novidade para nós, veremos derivação imprópria e derivação regressiva. Este conteúdo também está disponível para vocês no livro didático, nas páginas 48 a 50. E vocês terão que fazer as questões de 1 a 7, mas só precisam fazer no caderno as respostas, copiar somente as respostas. Não esqueçam também de realizar a quarta fase da Olimpíada da Árvore. Está disponível o link e vocês acessam usando o e-mail e aquela senha que é uma senha particular. Cada um tem a sua. Então, atividades nas páginas 48 a 50 do livro didático, questões de 1 a 7, somente respostas, e realizar a quarta fase da Olimpíada da Árvore, que é tão importante para nós nesse processo de leitura. A leitura que traz sempre algo grandioso para a nossa vida e repercute no nosso desenvolvimento em todas as outras disciplinas. Então vamos lá. Prefixo e sufixo. O nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ocupam na palavra, ou seja, se estiver antes do radical é prefixo, mas se estiver depois do radical é sufixo. Vamos para os exemplos. Na palavra patia, veja que o que está destacado em negrito é o ante, colocado antes de patia, que formou a palavra antipatia. Então, como o ante está antes de patia, nós temos um prefixo. Retroceder. Veja que a palavra, o radical, a parte principal da palavra é ceder. O retrô foi colocado antes de ceder. Então, retrô é um prefixo. Pré é a parte que é colocada, posicionada antes do radical. Tolerante. Nós temos a palavra toler e o ante é colocado após o radical. Então, nós temos aí o radical mais sufixo. Percebam que o sufixo é a parte que fica após o radical. Assim como no nosso último exemplo, realismo. O radical é a palavra real, que é a parte principal que forma a palavra. E o que foi acrescentado foi ismo, que fica após o radical. Então, nós temos aí radical mais sufixo. Então, prefixo é a parte que é acrescentada antes do radical e sufixo a parte que é acrescentada após o radical. E veremos hoje como um assunto novo para nós a derivação imprópria, também chamada de conversão. É um tipo de derivação que acontece pela mudança de classe gramatical da palavra. Ou seja, a formação de uma nova palavra é obtida pela mudança da função gramatical. Independente que seja substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, na frase. Exemplos, para vocês entenderem melhor. Essa tarde podemos andar no parque. Veja que a palavra, o sentido realmente do andar é verbo. Então essa palavra aí é um verbo. Quando a palavra que é um verbo deixar de ser verbo e assumir outra classe gramatical, então teremos derivação imprópria. Segundo o exemplo, Joana tem um andar muito determinado. Na frente tem substantivo. Por que andar é substantivo? Observe que antes de andar tem um artigo indefinido, um. Toda vez que a palavra tem como antecedente um artigo, ela é caracterizada como substantivo. Então, a palavra andar que tem sua classe gramatical originalmente como verbo, ela foi convertida
em substantivo, mudada para substantivo. Por isso que se chama derivação imprópria, porque a classificação própria da palavra andar é verbo, e nesse segundo exemplo ela está funcionando como substantivo, por isso que é uma palavra imprópria. Como nos exemplos seguintes, minha cabeça dói muito hoje. A palavra cabeça, a classificação original dela, da classe gramatical, é substantivo, né? Exatamente como está nesse exemplo 3. No exemplo seguinte, Sofia é a cabeça da classe. Essa palavra cabeça desse outro exemplo não está indicando, né, o membro do corpo que fica, né, sobre o pescoço dela, mas mostrando que ela é a pessoa mais pensante, a líder da turma. Então essa palavra aqui originalmente é substantivo, nessa última frase ela está funcionando como adjetivo. Portanto, nós temos aí derivação imprópria, né? Em quais frases? Na frase 2 e na frase 4. E a outra derivação que nós vemos é a derivação imprópria, que é um tipo de derivação que ocorre por meio da supressão da palavra primitiva, gerando uma derivada. Veja, o que é uma palavra derivada? É quando uma palavra surge a partir da primeira, de uma que já existe, né? De uma primitiva. Né? Por exemplo, o Mengo arrasou essa tarde. Né? Palavra Mengo, né? Regressiva, que quer dizer também diminuída, né? Que representa a palavra Flamengo. Então, Mengo é a diminuição de Flamengo. Por isso que ela é derivação regressiva. Todos os dias eles vão àquele boteco. Né? Boteco, né, é a diminuição de botequim, por isso que é chamada de regressiva. Outra forma de identificarmos uma derivação regressiva é percebendo que as palavras que são verbos, né, elas passam a ser empregadas como substantivos. Né? Quando o verbo ele passa a ser empregado como substantivo, nós temos aí, estamos diante de uma derivação regressiva. Né? Por exemplo, essa noite será um agito, né? Que vem do verbo agitar. Nora ofereceu ajuda para os estudantes, né? Que vem do verbo ajudar. Eles estavam num grande amasso, do verbo amassar. O beijo é uma forma de cumprimento entre as pessoas, do verbo beijar. O choro da criança era muito desesperador. Choro vem do verbo chorar. O debate foi sobre a privatização das empresas, das empresas, que o debate vem do verbo debater. Então, quando nós percebemos que um substantivo ele vem, né, mudado lá da classe dos verbos, ou seja, Nora ofereceu ajuda. Ajuda vem do verbo ajudar. Percebemos que esse substantivo ele vem de um verbo. Quando percebemos que o substantivo ele vem de um verbo, ele é existente a partir de um verbo, né? Como no caso do último exemplo, tivemos uma grande perda essa tarde. Perda que vem do verbo perder. Então nós temos aí, estamos diante de uma derivação regressiva, que também são chamadas de derivação de verbais. Né? Então espero que vocês tenham entendido o conteúdo, né? E bom desempenho nas atividades.